super em alta essa esperma de salmão. Você já viu isso? Que agora os produtos coreanos, né, que tá super em alta aqui no Brasil, tem esse esperma de salmão. É pra pele? É pra pele, que dá um lift. É verdade ou é meio balela esse esperma de salmão? Não, é verdade. Aí é cirurgia que se chama himenoplastia. Himenoplastia é uma cirurgia para você reconstituir o ímen rompido. Então existe sim essa cirurgia. Então é essa que eu tava falando. Existe, né? Então eles reconstroem o ímen pra ficar virgem de novo. Entre seria aspas, isso. Entre voltar aspas, a ser sim. virgem, né? Então, Pra que... Olá, pessoal, eu sou a Prazer Esté. E eu sou a Bibi Hot. E hoje temos mais um episódio de Intimidade Podcast, que vai ser uma conversa fenomenal, hein, Bibi? Que acho que muita gente tem dúvida. Hoje o nosso convidado, ele entende de bisturi, beleza, autoestima. Então, muito obrigado, Dr. Marco Aurélio. eu que agradeço a oportunidade de participar do podcast. Ai, que prazer. Vamos lá. Brasil campeão em cirurgias plásticas, não? Tô falando alguma coisa errada? Campeão mundial. Não é só no futebol que a gente é bom, não. A gente é bom no bisturi também. Cirurgia plástica, a gente está em primeiro lugar. Já ultrapassamos os Estados Unidos. São mais de 1 milhão de procedimentos por ano, então a gente está muito bem. Isso eu não sabia, que tinha ultrapassado os Estados Unidos, que também é um... Mas a gente está em primeiro lugar ou tem alguém acima do Brasil? Primeiro lugar. Era sempre os Estados Unidos, né? E atualmente o Brasil já está em primeiro lugar já faz uns 2 anos, mais ou menos. Olha, que bacana. E qual que é a cirurgia que é mais feita aqui no Brasil? O que mais as pessoas procuram? Então, mundialmente, o Brasil é conhecido pela cirurgia que é o Brazilian Butt Lift, que seria o aumento do bumbum brasileiro, né? Mas não é essa cirurgia que está em primeiro lugar. Geralmente, as cirurgias que estão em primeiro lugar são cirurgias corporais. Tem também cirurgias faciais, como blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. Então, tem uma diversidade grande de procedimentos que são feitos aqui no Brasil. E essa procura, e de deixar a gente agora no top 1, né, é mais pelo que o doutor acha? É mais pela quantidade de cirurgiões que foi surgindo também mais? Ou pela cultura? O que será que mudou para que a gente, né, disparasse na frente dos Estados Unidos? Existem vários fatores. O primeiro fator justamente é a qualidade técnica do cirurgião plástico brasileiro. Ele é mundialmente conhecido. Foi notada, né, essa excelência na cirurgia plástica com o professor Pitangui, o Ivo Pitangui, que é conhecido como o Pelé aí da cirurgia plástica. É verdade. Né? Então, como eu disse, não é só no futebol que a gente é referência, a gente é referência na plástica também. E aí, por essa questão da qualidade do cirurgião, houve uma procura grande, não só de pacientes do Brasil, mas também de pacientes do exterior, para fazer cirurgia plástica aqui no Brasil. E outro detalhe também é o nosso clima tropical, né? Então, há uma exposição um pouco maior do corpo, né? Principalmente agora que a gente está entrando no verão. Então, há uma procura maior nesse período agora, final de inverno, primavera, justamente para procedimentos corporais, para estar bem no verão, para usar um biquíni, né? Então, essa busca sempre para melhoria da autoestima, do contorno corporal, também faz com que a cirurgia plástica brasileira seja referência. Então, esses períodos agora, outubro, novembro, é quando tem um pico nas cirurgias? Justamente existe um pico no inverno. Eu fiz no inverno, porque usar aquela cinta, minha gente, no verão é um negócio complicado. Eu fiz no inverno quando eu fiz. E tem o tempo de recuperação, né, para poder ficar bem, né, pro verão, né? Justamente. Então, a procura de cirurgias corporais é maior no inverno, mas sempre tem um pessoal que é um pouco mais atrasado da última hora, que vem agora no comecinho da primavera, mas ainda dá tempo de estar preparado para o verão. E depois tem a questão das cirurgias faciais, que não tem a questão de ter que usar a cinta, né, aquele desconforto todo no clima quente. Então tem também essa demanda de cirurgias faciais, que agora entrando no verão, o pessoal de face procura muito a gente também. Sabe uma dúvida que eu tenho, doutor? Eu nunca consegui entender qual que é a diferença da lipo tradicional para essa lipo HD que hoje está super em alta. A gente só escuta agora falar mais ou menos de lipo HD.
Qual que é a diferença entre a lipo tradicional e a lipo HD? Tem alguma diferença? A lipo tradicional, ela surgiu aí no final da década de 70, então é um procedimento que ele já está bem consolidado no mercado, e vamos dizer que a lipo HD, né, ou enfim, tem várias formas dessa lipo, seria uma lipo para desenho da gordura. Então a lipoaspiração é um procedimento que não é para emagrecimento, é um procedimento para gordura localizada, e a lipo HD é uma que você vai fazer os desenhos na gordura, que a gente chama de áreas negativas, por exemplo. Então, tem o músculo reto abdominal. A gente sabe que são 2 fitas de músculo que temos, né? Então, nas laterais há um desenho de uma área negativa, quer dizer, aspira um pouco mais, e na área central também aspira um pouco mais, para fazer um desenho de um músculo na gordura, entre outras partes do corpo. Então, é um procedimento bem indicado para quem já tem a musculatura em evidência, e você vai dar aquele refinamento de esculpir, um toque final aí para esculpir. É um procedimento que não se aplica para todas as pacientes, porque 95% das pacientes elas não têm tanta definição muscular, não é aquela paciente que passa grande parte do tempo fazendo exercício, dieta, né? Eu ia perguntar justamente isso, uma pessoa que faz essa lipo HD e vamos supor que depois ela engorde, fica um corpo um pouco esquisito, não fica? É justamente esse o ponto. Se a pessoa ela não tem aquela assiduidade da academia, aquela dieta extremamente controlada, uma pessoa que varia o peso, que é o padrão de todos nós, né? A gente tem as nossas intempéries da vida, aquela semana mais corrida de trabalho, uma semana no resort. Quer dizer, você vai somando 3, 4, 5 semanas consecutivas, você pode, de fato, perder o resultado. Então, você fica um pouco refém do procedimento. Por isso que a grande maioria dos pacientes, a gente não indica esse tratamento, porque ele demanda uma manutenção um pouco mais complicada. Entendi. Então, você tem que ter um compromisso muito sério com as formas, a alimentação, né? Porque não é esse milagre todo, né? Que vai fazer uma vez e pronto, tá? Eu já vi alguns pós de pessoas que engordaram e realmente o corpo ele fica estranho. Não é um corpo que fica, desculpa falar, mas bonito aos olhos ali, fica algo que não é bacana. Eu, se fosse fazer uma lipo, eu jamais ia fazer HD em mim, porque eu, nessa minha oscilação aí, já passo anos. Então, eu gosto muito da lipo, eu acho que ela faz uma escultura ali no corpo, ela valoriza seus pontos que você tem bonito de quadril. E sempre quando eu fiz, ainda é assim, quando você faz a lipo, depois você pode enxertar essa gordura no glúteo. Ainda tem isso ou agora já é um outro processo? Acho que hoje a gordura na cirurgia plástica, a gente até usa um jargão que é o ouro líquido, né? A gente tem na gordura, além da questão de esculpir o corpo, de enxertar, a gente tem também células-tronco, fatores de crescimento, fatores para rejuvenescer, né? Não só para volumizar, como sempre foi feito na lipoescultura, mas também para você melhorar a qualidade de pele, rejuvenescer. Então a gordura hoje ela não é só utilizada no corpo, já é utilizada na face também. Olha, que bacana. Então atualmente a gente tem visto excelentes resultados de rejuvenescimento facial com naturalidade utilizando a própria gordura do corpo. Então, olha, essa eu não sabia. E aí no mesmo procedimento já resolve ali as duas coisas, uma questão. E essa questão de melhoria de pele seria o quê? Sei lá, rugas, preenchimento, seria o quê exatamente? Hoje, por exemplo, a gente está tendo vamos dizer assim, uma epidemia, né, de rugas e de perda, né, de volume facial por conta das canetas emagrecedoras, né? Então está todo mundo emagrecendo muito rápido e, consequentemente, com esse emagrecimento vai embora muita gordura que daria estruturação facial, perde colágeno. Então hoje a gente tem utilizado muito, né, esse tipo de tratamento para rejuvenescimento também. Então você tem o benefício da lipoaspiração e também um plus aí de utilizar essa gordura que seria jogada fora para em outras áreas do corpo você já rejuvenescer. Então pode ser feito preenchimento como se fosse com ácido hialurônico, volumização de lábio, volumização de maçã do rosto, né? Então é uma harmonização facial com o próprio
componente do organismo, que é a gordura, que seria descartada numa Nossa, lipoaspiração. bem versátil, né? Bem... É a famosa carinha de bulldog que as pessoas falam, né? Que a cara cai depois das canetinhas. Mas isso acontece inevitavelmente de perder essa... Ou porque a pessoa está fazendo de forma independente ou tal. Se ela fizer um acompanhamento, ainda assim também vai acontecer esse momento de queda, assim, do... O que houve, né, é um boom aí de pessoas se automedicando, sem um acompanhamento nutricional, sem um acompanhamento médico. Então, essa perda aí, tem paciente que eu já vi perder 5, 6 quilos numa semana. É verdade. A pessoa desidrata, acaba indo até parar no pronto-socorro por uma desidratação profunda, não come, né, 3, 4, 5 dias sem comer, crises de hipoglicemia. Agora, quando é feito acompanhamento médico e nutricional, isso daí é gradativo. Então, existe um plano de tratamento semestral, anual, e a perda ela é progressiva. Nesses casos, não tem esse desabamento do rosto, porque toda a proteína que você deixaria de consumir é feita uma suplementação nutricional, exercício físico, porque você pode perder músculo também. Então, é um acompanhamento multidisciplinar. Um personal trainer, é um nutricionista, é um médico endocrinologista, quer dizer, essa equipe toda trabalhando, né, vai dar um excelente resultado. Agora, então isso só acontece realmente com quem acaba indo por esse lado de se automedicar, e tem pessoas que já vão para uma dosagem onde não é a dosagem correta, que não tem medo de virar a caneta ali totalmente de uma vez só. Então é todo um progresso, né, que tem que ser feito ali com relação a isso. Exato. E os efeitos colaterais também de fazer essa ingestão maior também vai refletir não só na pele, como no organismo dentro, né? Assim, na parte interna da pessoa, né? Com certeza. Então a pessoa não sabe a dose, não sabe se tem alguma doença pré-existente, não faz um exame, não faz um acompanhamento. Então existem complicações graves, não só a estética. Eu acho que a estética é o de menos, né? Eu acho que a complicação física mesmo e até psicológica é o realmente impactante. Então eu acredito que elas vieram num bom momento, eu vejo com bons olhos. A gente tem visto pessoas saírem aí de diabetes, de obesidade, terem uma qualidade de vida excelente, mas com acompanhamento profissional. Fazer por conta própria é, de fato, algo muito perigoso, né? Vai trazer consequências, né? Eu acho que a internet ela acaba prejudicando bastante nesse sentido, né? As pessoas mostrando, olha, em uma semana eu perdi 5 quilos, e aí a pessoa que está desesperada para emagrecer também, e às vezes ela não está emagrecendo por uma questão... tem alguma outra questão, né, ali, né? Falam de, tipo, organismo, como cada um funciona. Então, a internet acaba influenciando. Então, o senhor criar conteúdos assim também, né? Para informar as pessoas da forma correta é muito importante, né? E eu acho que outros médicos também estão aderindo a isso, né? É um alerta nosso como médico. Eu sou cirurgião plástico, mas antes de ser cirurgião plástico, a gente tem que prezar pela saúde do paciente, por uma boa medicina. A gente sempre tem que alertar a população que sim, precisa procurar um atendimento médico, acompanhamento médico e fazer da forma correta. Talvez emagrecer 5, 6 quilos em uma semana não seja o mais adequado. Às vezes a gente vê uma pessoa ter um casamento daqui uma semana, não estou cabendo no vestido, vou usar a canetinha. Mas não é bem assim, você tem que ter um planejamento, né? Com certeza. Tem que se cuidar. Voltando um pouquinho para cirurgias agora, quando a gente fala de silicone, ainda existe aquela questão de, depois de 10 anos tem que trocar o silicone. Tem isso ainda ou é aqueles silicones mais antigos? A tecnologia evoluiu? Como que tá? Os silicones eles evoluíram bastante. Atualmente estamos na 6ª geração das próteses de silicone em desenvolvimento para uma 7ª geração. O que significa? Que antigamente as próteses elas tinham um revestimento diferente, o interior diferente. Então, como que é uma prótese de silicone? Ela tem uma camada externa, que a gente chama de elastômero, e atualmente existem marcas com 7, 8 camadas de proteção, e dentro dela o que dá aquele toque, como se fosse um toque de uma mama, é um gel de silicone coesivo. O que significa isso? Se por um acaso essas 7, 8 camadas romperem, aquele gel ele não espalha no corpo. Ele fica contido. Então ele sai e volta. Tá? Então, com esses mecanismos de segurança, a gente tem uma evolução do silicone.
Uma coisa é a evolução da prótese, outra coisa é a durabilidade do material. Então a gente sabe que o silicone não é um material para a vida toda. Ainda mais quando a pessoa coloca jovem, aí, com seus 20 anos, não é um material que vai durar 80 anos, por exemplo, 70 anos. Mas o que é a recomendação? Nos primeiros 10 anos, né, o silicone ele tem uma integridade, pode ficar tranquilo, mas o acompanhamento de rotina com exames de imagem ele é obrigatório. Então, é com ultrassom que a gente avalia como é que está o silicone? Para pacientes jovens, sim. Para pacientes acima de 40 anos, é a mamografia, normalmente. Eu fiz esses dias e, nossa, para separar o silicone do peito, para eles conseguirem prender para fazer a mamografia, olha, eu sofri ali. Mas eu sempre faço até para incentivar os seguidores também a fazerem. Olha, outubro já fez o seu exame de mama, que eu acho importante. Mesmo eu não tendo 40 anos, eu acho que isso inspira outras pessoas também a fazerem o exame, porque eu falo que o autotoque não é também somente ele que muitas vezes salvam vidas, né? Às vezes tem muitas mulheres que descobrem o câncer de mama não por meio do autotoque, mas sim com outros procedimentos como a mamografia. É, isso que você falou é importante, por quê? Porque independente tendo ou não silicone, o autocuidado não muda. Exato. Então o autoexame é obrigatório mensal, os exames de imagem são obrigatórios, né? A mamografia é obrigatória, só que você tem um plus aí depois de 10 anos que é a ressonância magnética. Então, independente da faixa etária da paciente, eu sempre recomendo que quando completa 10 anos do silicone, faça a ressonância justamente para ver essa integridade do elastômero, ver em que estado que está o gel. E se tiver tranquilamente, ela vai rodar muitos anos ainda sem problema. Porém, tem pacientes que têm um metabolismo diferente, tem uma forma de uso do silicone diferente. Por exemplo, uma paciente que trabalha num escritório, em home office, é uma forma de uso. Uma lutadora, por exemplo, é outra forma de uso. Vai exigir mais, né, da prótese ali, talvez, né? Então, o desgaste, a degradação do material depende também de fatores biológicos e fatores de uso mesmo do implante, né? Então, é importante fazer esse acompanhamento. Cada uma tem seu time. Tem umas que trocam com 10, tem outras que trocam com 20 anos, tem outras que trocam com 6. A gente não sabe como que vai ficar no organismo. Importante é acompanhamento médico constante. A partir de... Pode falar, pode falar. A partir de qual idade, assim, que a mulher já quer colocar o silicone? Assim, a partir de qual idade seria o indicado? Olha, depende muito. A gente teve em outros tempos, né? Atualmente é um pouco menos, mas coisa de 20 anos atrás, por exemplo, meninas aí com 15, 16 anos já procurando para fazer, né? E hoje é numa faixa etária um pouco mais para frente que a gente tem visto as pacientes procurarem silicone. O importante é o desenvolvimento mamário. Então, tem muitas moças que com 12, 13 anos já têm a mama 100% desenvolvidas e tem outras que vão acabar de desenvolver com 17, 18 anos, né? Então, precisa ver em que momento aquela paciente está. A gente põe uma faixa etária média aí de 16 anos, né? Porque tem umas que já se desenvolveram, outras que ainda estão finalizando o desenvolvimento mamário, mas a partir dos 16 anos já dá para considerar. Pode, né? Claro que com todos os exames e cuidados. E o oposto? Tem alguma idade limite para colocar? Ou até 60, 70, 80? Isso aí não... O limite hoje na cirurgia plástica é justamente a condição física do paciente. Então, hoje não é incomum pacientes... por exemplo, eu jogo tênis. Eu tenho colega de tênis lá com 84 anos jogando tênis melhor do que eu. Então, hoje não tem um limite de idade, tem um limite físico. Então, se a pessoa estiver bem de saúde, com 80 anos não é problema fazer a cirurgia. Mas a média hoje é pacientes até uns 60, 65 anos, aí a procura já começa a diminuir um pouco a partir dessa idade, né? Porque daí quem já tinha que ter colocado, né, já veio essa vontade antes, né, já colocou. E ainda, antes da gente sair desse assunto, a amamentação ainda é uma questão, por mais que
falem, tem desenhos, sei lá, as pessoas explicam, mas ainda há esse medo de que, não, eu vou esperar ter filho primeiro, ou realmente é necessário esperar, ou se a pessoa puder esperar. O que o senhor falaria assim, para alguém que está com esse receio de, por exemplo, eu quero colocar silicone, mas eu vou ter meu filho primeiro, ou eu estou grávida? Como que funciona isso? Então vamos lá, eu acho que assim, o silicone bem indicado, né, é quando a paciente de fato precisa. São situações ou que a paciente não desenvolveu a mama, ou que a mama por algum motivo ela perdeu estruturação, um emagrecimento grave, ou eu tenho pacientes que às vezes na 18, 19 anos elas têm um pico de desenvolvimento mamário lá com seus 14, 15 e a mama ela regride, né? Então a gente tem que ver do ponto de vista psicológico, ponto de vista físico, qual é o melhor momento para a colocação do silicone. O silicone ele não é colocado dentro da glândula mamária, ele é colocado atrás da glândula mamária. Então, ou retroglandular, que é logo abaixo da glândula, ou retromuscular, que é atrás do músculo peitoral. Então a colocação do silicone ela não vai interferir positivamente ou negativamente na amamentação. O que pode comprometer a amamentação é o volume do silicone. Então, por exemplo, aquele organismo estaria bem com um implante de silicone de 300 ml e a paciente opta por uma questão puramente estética Colocar mais. 500, 600, né? Essa compressão do silicone na glândula mamária faz uma atrofia glandular. Consequentemente, é uma mama que vai produzir menos leite ou talvez nem consiga produzir leite como uma mama não operada. Mas se ela procurar um cirurgião que tem essa questão anatômica, né, essa questão de refinamento, com certeza ele vai orientar o melhor. Pelo menos avisar do risco, né? Que eu acho que é uma coisa importante, né? Mas eu acho que quem já vai com esse número na cabeça é muito difícil de conseguir reverter, assim, né? Eu acho complicado. E uma dúvida que eu acho que não é só minha, mas de muitas mulheres. Eu fiz os seios, fiz o T, tirei a gordura e coloquei o silicone. Eu não perdi nada da sensibilidade do bico do seio, mas tem mulheres que perdem. Como é que tá essa questão agora, assim? Ainda tem esse medo das mulheres perderem? Por que perde? O que acontece nesse caso? Maravilha. Então, só complementando que eu esqueci de te responder um detalhe, tem que esperar a amamentação pelo menos uns 6 meses após o término da amamentação para a gente indicar uma cirurgia mamária. Agora, essa questão da sensibilidade é uma questão anatômica. Tem um nervo que ele sai aqui da coluna, passa pela lateral do corpo e vai até a areola, né, o mamilo, para fazer a sensibilidade da areola e do mamilo. Existem variações anatômicas. Um corpo humano não é idêntico ao outro corpo humano. Além da nossa aparência física, existem particularidades anatômicas de cada indivíduo. Então, o que acontece? Às vezes, no trajeto desse nervo, coincide também a área que o cirurgião precisa atuar. Entendi. Seja para uma redução ou para um aumento mamário. E, às vezes, esse nervo ele pode ter uma perda de função transitória, que é quando tem a manipulação cirúrgica próximo dessa região, inchaço, e aí essa sensibilidade deve retornar em torno de 6 meses após a cirurgia. Ou não, esse nervo está exatamente na área de atuação do cirurgião. E, às vezes esse nervo ele precisa, de alguma forma, sair, né? E aí ter uma perda de sensibilidade definitiva. E isso vai para os dois casos, tanto da colocação somente do silicone, quanto ao fazer o T, ou o T está mais propício a você ter uma perda maior da sensibilidade? Mamas muito grandes, quando a gente precisa fazer uma redução um pouco maior, estão mais predispostas a essa perda de sensibilidade, porque a quantidade de tecido que você vai retirar e a probabilidade desse nervo estar ali nesse tecido é muito maior. Mas existem casos de colocação de silicone com aquele cortinho pequenininho. E mesmo assim... De acontecer isso daí. Tanto é que o nosso grande desafio é desenvolver técnicas preservadoras. Até existe uma técnica que recentemente foi colocada em prática de uma mamoplastia de aumento preservadora, quer dizer, onde o cirurgião ele não
não atua em descolamento, etc., com próteses pequenininhas, justamente para a gente diminuir essa incidência de perda de sensibilidade. Mas é aquela questão, são casos muito seletos, não é para todas as pacientes essa técnica, então precisa passar em consulta para avaliar qual o caso que dá para fazer. São implantes em torno de 200 ml, quer dizer, para quem quer prótese bem pequenininha. Então, também não se aplica a todas as pacientes. Agora, doutor, me conta qual que é o milagre de Gretchen, de mãe de Kim Kardashian, de Anitta. Que procedimento é esse? Que surgiu agora, né? Parece que é muito novo. Nossa, cada dia é uma pessoa que eu nem reconheço mais. Tem muita coisa envolvida nisso, né? Não tem um santo único que faz esse milagre, né? São vários, né? Então, primeiro tem a questão genética delas, o autocuidado, né? E também a evolução dos procedimentos. Você compara nossos resultados hoje, né, em 2025, para quem estiver assistindo esse podcast em 2050, por exemplo, né, com os procedimentos que eram feitos aí há 40 anos atrás, hoje tem essa questão das células-tronco que a gente usa, os refinamentos técnicos, a evolução das técnicas, né? Por exemplo, o pessoal fala muito do Deep Plane, que é uma técnica de cirurgia de face, mas é uma técnica que foi aprimorada, uma técnica que ela já existe há pelo menos 30 anos, que ela passou por evolução. Então, o aprimoramento técnico fez com que os resultados chegassem do jeito que estão. E o aprimoramento tecnológico, então tem um bom cuidado de pele envolvido, uma linha de dermocosméticos envolvida também, né? O produto de vocês, por exemplo, é um produto que há anos atrás não existia, né? Sim. Então tudo evoluiu, né? Mas é alguma cirurgia específica que elas fizeram? Porque eu vejo que o que está saindo muito na mídia é aquela cirurgia onde, desculpa não explicar tecnicamente, mas abrir aqui como se fosse um repuxar da pele, que a pessoa realmente se torna irreconhecível depois que você vê essa Não muda cirurgia. Só o formato do rosto, muda, né? Muda todas as feições. Não tem ruga, ali, né? Não tem nada, a pessoa fica extremamente esticada, mas é aquele esticado que não fica falso, né? Como muitas vezes a gente via. O que evoluiu justamente foi a técnica do facelifting. Facelift se chama, então. É o facelifting. Então, o facelifting ele trata todas as estruturas da face. Então, para a gente entender, tem o osso na parte mais profunda, acima do osso a gente tem a musculatura, acima do músculo a gente tem o compartimento gorduroso, tem um sistema músculo-aponeurótico superficial, a gente tem a pele. Então, esses componentes todos são tratados no facelift. Então, é feita a retirada de pele, reposicionamento de músculo, de gordura, né? Em alguns casos também a gente mexe até em estrutura óssea. Caraca. Existem implantes hoje para serem feitos, né? Então, tudo isso daí é mexido. Agora, a cereja do bolo justamente são os cuidados com a pele. Existem técnicas hoje de rejuvenescimento de pele, além dos produtos estéticos, lasers, etc., justamente com componentes de gordura, né? Existe, por exemplo, um fat cream, né? Que a gente tira a gordurinha do paciente, prepara, faz a aplicação durante a cirurgia, rejuvenesce bastante. Quer dizer, hoje a paciente sai de uma cirurgia plástica praticamente com 90% resolvido. E os outros 10% é complemento de skincare, de cuidados diários, né, alimentação. E quanto tempo para a recuperação? Mais ou menos. Sei que cada corpo independe aí, mas é mais ou menos. Porque eu vejo que tem gente que em 2 semanas já está postando assim. E fica uma cicatriz, realmente? Olha, o período de recuperação é rápido, justamente em torno de 15 dias. Caramba. É diferente do uma lipo, porque a lipo, nossa, você fica um tempo e a cinta e tudo mais. E eu vejo que, nossa, a recuperação das pessoas que eu vi, pelo menos, foi bem rápida. É bem rápido. No meu Instagram, né, se o pessoal quiser entrar, tem casos com 15 dias ali que, de fato, é uma melhora muito expressiva, né? Tem a questão das cicatrizes, mas hoje as cicatrizes elas são bem reduzidas, são escondidas. Existem também possibilidades de fazer lifting endoscópico, então às vezes você entra pelo cabelo da paciente com uma câmera para tratamento de terço superior. Olha. Tem técnicas também até de tratamento de terço médio, dependendo da gravidade do caso. São casos de rejuvenescimento de pessoas mais jovens,
Quando a pessoa é um pouco mais velha tem que fazer a retirada de pele também, né? Mas as técnicas evoluíram demais. Agora, em 2025, a gente está tendo resultados excepcionais mesmo. Surpreendente. E popularizou bastante, né? Porque aí uma fez, pronto. Aí todo mundo quer ir saber quem é o santo milagreiro, né? É bem isso. Qual que é o seu médico, o que você fez. Mas como o senhor disse, que é um conjunto, né, de fatores, né? Não é só o procedimento. Eu achei que era mais somente o facelift e que era isso. Mas agora é legal saber que tem outras aplicações que são feitas ali na hora para também dar esse que tá super em alta, essa esperma de salmão. Você já viu isso? Que agora os produtos coreanos, né, que tá super em alta aqui no Brasil, tem esse esperma de salmão. É pra pele? É pra pele, que dá um lift. É verdade ou é meio balela esse esperma de salmão? Não, é verdade. Aí a questão é de como que é utilizado esse esperma de salmão. Hoje ele é chamado de PDRN, né? E existem também outros análogos parecidos que são exossomos, né? Então, o que são essas substâncias? São justamente substâncias para rejuvenescimento, para melhoria de produção de colágeno, com fatores de crescimento. Então, são substâncias que rejuvenescem bastante. Tá? Então não é balela, né? É sério. Isso é sério. Então já quero experimentar. Chegou e tem tudo para ficar. Então, essa questão do uso da gordura, ela também é nessa linha de tratamento, né? Então, hoje os produtos, né, eles estão tentando utilizar esses fatores de crescimento, etc., porque a gente entende que dá um rejuvenescimento maior. Que bacana. E a gente fala muito sobre peito, lipo e tudo mais, mas cirurgias íntimas, como que tá acontecendo aqui no Brasil? Eu sei que a ninfoplastia já é algo que tá super falado, né? Mas é só isso? Tem mais coisa? Conta um pouquinho pra gente desse mercado de cirurgias íntimas. Então, a cirurgia íntima ela é pouco divulgada, né? É pouco falada, mas é algo que gera muito constrangimento para as pacientes, tá? Então, a ninfoplastia vamos dizer assim, que é a pioneira das cirurgias. Por quê? Porque a ninfoplastia ela é o quê? O aumento dos pequenos lábios vaginais. E isso daí pode ser congênito, às vezes a menina já nasce com a hipertrofia de pequenos lábios, e a cirurgia até é feita na infância, tá? Para fazer uma adequação. Tem outro componente também que é o envelhecimento, que pode cursar também com aumento da quantidade de pele local, e tem fatores hormonais também que influenciam no desenvolvimento dos pequenos lábios. A função dos pequenos lábios é justamente proteger o introito vaginal, né, na região da vulva, para não desenvolver infecções. Mas ele em excesso, essa quantidade excessiva de pele, pode predispor a infecções, como uma candidíase, por exemplo. Então, a estética íntima, ela não é só estética, ela também é cuidado, né, de saúde, autocuidado, de higiene pessoal também. Então, a ninfoplastia foi a primeira que surgiu. Agora, com o desenvolvimento das técnicas, né, surgiram outros procedimentos para a região íntima que não eram tão falados. Então, por exemplo, uma hipertrofia de clitóris. Então, hoje existe uma cirurgia plástica, para reverter, né, para diminuir clitóris, para ele não ficar tão exposto, né? Então, chama clitoroplastia, né? Em cima do clitóris, por exemplo, tem uma pelinha, como se fosse a pele do pênis, que a gente chama de prepúcio, que é para fazer a proteção. Em algumas pacientes há uma quantidade excessiva de pele na região e também predispõe, né, a juntar resíduo, né, dificulta a higienização, né? Dificulta a higienização. Então existe uma procura também para fazer essa cirurgia para redução do prepúcio do clitóris, né? Posso tirar 2 dúvidas sobre a ninfoplastia? Claro. É algo que eu tenho como dúvida. Primeiro, quanto tempo depois a gente pode praticar o sexo? E se essa cirurgia ela é feita com uma anestesia local ou geral, como é a maioria das lipos e tudo mais? Essa é uma pergunta que
muito legal, porque todas as pacientes perguntam, mas tem vergonha de perguntar. Sim, com certeza. Estou fazendo a boa moça aí para vocês já respondendo isso. Então vamos responder a primeira. Vou refazer que essa daqui vai dar até corte. Quanto tempo depois da ninfoplastia se pode voltar a praticar o sexo? Então, tem um tabu muito grande. Ninguém pergunta, então por isso que foi legal essa pergunta. 30 dias. Por quê? Os pontos, eles são pontos absorvíveis. Geralmente a gente faz com a colocação de pontos. Os pontos absorvíveis em torno de 7 a 10 dias eles já começam a ser absorvidos pelo corpo. Nos primeiros 15 dias a gente recomenda que não faça atividade física. Em alguns casos, quando tem um edema maior, fica mais inchado, até a colocação de gelo no local, com pressa fria, etc., né? E aí, para estar 100% cicatrizada a região, 20 dias, e após 30 dias já pode ocorrer a prática sexual, sempre com o uso de lubrificante. Tá? Aí, já linkou então, hein, E nem a gente? masturbação antes dos 30 dias? Não vai estar 100% cicatrizada a região, então existe a possibilidade da paciente se machucar. Então, uma situação que seria prazerosa deixa de ser prazerosa, e isso aí pode gerar até mesmo, né, um medo dela fazer essa prática no futuro. Então a melhor gente não. sempre recomenda 30 dias para estar 100%. 30 dias passa cicatrizado. rapidinho. Passa. É rápido, é rápido. tranquilo. E usar a calcinha? Tem algum tempo que tem que ficar sem usar a calcinha? É melhor deixar um tempo realmente mais ali respirando para ter uma cicatrização mais rápida, ou isso não tem nada a ver? É mais do conforto da paciente? Essa pergunta é legal, por quê? Porque às vezes a gente pensa em calcinha, pensa numa coisa super fashion, né? Então, nos primeiros 30 dias, nada fashion. Então, aquela calcinha de algodão. Tradicional zona. Tradicional. Na primeira semana pode até usar um absorvente, porque sai um pouco de líquido, um pouco de secreção, né? Até estar 100% cicatrizada. Às vezes a gente indica o uso de alguma pomada cicatrizante nessa fase inicial, e aí depois dos 30 dias o uso normal da roupa íntima que tiver mais acostumada. E a outra pergunta era essa se a ninfoplastia é uma anestesia local ou é uma anestesia geral para se fazer? Ah, sim. Então, eu sou cirurgião plástico, então eu sou da corrente que tem que fazer o procedimento da forma que traga menos medo para a paciente e maior conforto. Então, todos os meus procedimentos íntimos são feitos em ambiente hospitalar. Pode ser feito com anestesia local e sedação, ou com anestesia geral e anestesia local, é combinada. Porque a paciente não tem que ter nenhum desconforto com o procedimento. Tem que ser uma situação que não gere nenhum tipo de trauma para a paciente. Então, é preferível ir para o hospital, como se fosse uma endoscopia, faz o procedimento sedada, acorda, se alimenta e vai para casa. Eu acho a melhor coisa isso, porque eu já vi alguns casos que tem pessoas que já fazem na clínica com uma anestesia geral. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela minha saúde e pela minha segurança. Então, quando eu vou fazer qualquer tipo de procedimento estético, eu sou muito chata com relação ao médico, ao hospital, a tudo que está... ao anestesista, que é um fator super importante ali durante a cirurgia. Então, eu sou super a favor que seja dessa maneira mesmo, mas eu sei que tem muita gente que vai na loucura, ou no preço, ou na empolgação, e já vimos muitos casos aí que aconteceram de pessoas, né, que faleceram em cirurgias onde não era um local nada adequado, nada disso. Então, parabéns, que eu acho realmente o melhor caminho. Eu sempre acho que o paciente tem que ter o maior conforto, o melhor tratamento e o menor trauma possível nessa experiência, né? Então, pode ser feito com anestesia local? Pode ser feito numa clínica que tenha infraestrutura. Exato, porque às vezes faz com anestesia local num lugar sem infraestrutura. Não pode, né? Se alguma coisa der errado ali no processo, né? Não tem como... Justamente. Então, e também é uma região muito íntima da pessoa. Essa exposição do corpo, né? Às vezes a pessoa fica extremamente constrangida, né? Então, a gente faz num ambiente adequado para isso, com todo conforto. Obviamente, isso aí vai ter um impacto no custo, porque são mais profissionais envolvidos, uma infraestrutura maior, né? Tem um anestesista, tem um médico auxiliar, quer dizer, se for pôr na ponta do lápis, o custo ele fica maior.
Mas eu acho que o custo-benefício ele é melhor mesmo com esse custo financeiro. Que correr um risco, né, de que aconteça alguma outra coisa, né? Saber que você vai acordar e que tá tudo certo, eu acho que não tem coisa mais valiosa do que isso. E eu sou bem chata com essas coisas, principalmente com amigas minhas que vêm relatar alguma coisa assim, eu falo, amiga, junta por mais 4 meses. Sabe, espera mais um pouquinho. Já que vai fazer, né? Já faz tenha com todo o suporte, saiba né? com quem você está fazendo. Porque às vezes a gente vê essas histórias e realmente a pessoa não tinha nem, não podia nem fazer, não é nem médico, não é nada. Então tomem cuidado com essa parte. E outra coisa, né? De repente, se você está fazendo num ambiente hospitalar, a ninfoplastia, ela... Ok, é uma cirurgia que geralmente em pessoas jovens é somente esse procedimento. Mas se é uma pessoa um pouco mais velha, 45 anos em diante, não que 45 seja velha, porque eu tenho 45 e não me sinto nada velho, mas já existe uma perda de colágeno, uma atrofia da região, então você já pode fazer outros tratamentos no mesmo ato cirúrgico. Então existem cirurgias para os grandes lábios, por exemplo, às vezes você perde volume, você pode fazer um enxerto de gordura, né? Tem pacientes que também têm a vergonha da região do pubis, né? Da região do Monte de Vênus, né? Então você já pode fazer um tratamento, uma lipoaspiração, por exemplo, uma puboplastia, às vezes tem excesso de pele, você faz o levantamento do pubis. Quer dizer, você consegue entregar uma qualidade de tratamento muito superior, né? E no mesmo ato cirúrgico, quer dizer, você já teria aquele teu período de 30 dias de convalescência. Já aproveita, né? Faz tudo que Sim. precisa e já sai com tudo pronto. Mas sabe, de tudo que o doutor falou, uma das coisas que eu acho assim que mais os nossos ouvintes e quem está assistindo vai, assim como eu também pensava isso, a ninfoplatia está muito associada à beleza íntima. E em todo momento que o doutor falou sobre a ninfoplastia, falou em necessidades, né, de conforto, de até mesmo evitar alguma contaminação. E eu acho que isso acaba criando um certo afastamento, até um olhar meio negativo para a ninfoplastia, parecendo que, não, ela não aceita como ela estética. Ou ela quer rejuvenescer, ou quer ficar parecendo mais novinha. E eu acho que isso é um ponto muito importante de a gente falar, que a ninfoplastia, ela pode sim, né, ser feito de um ponto estético, pode. Eu tô falando pode, mas pode, né? Sim, pode. Mas a maioria das vezes os médicos vão indicar quando houver essa necessidade, né? A grande maioria, sim, esmagadora maioria das minhas pacientes, a queixa é física. É muito difícil a queixa estética. Geralmente eu não consigo me higienizar. Olha, quando eu vou urinar, eu tenho problema para urinar. Olha, estou com infecção de repetição no local. Ou então vou malhar na academia, fica um volume que chama a atenção, eu me sinto constrangida. Ou vai para a praia, etc. Então limita muito a paciente. Então a procura assim, esmagadora é justamente por essa limitação, ou física ou de conforto mesmo. Agora existem pacientes que priorizam 100% a questão estética. E aí tem a questão cirúrgica, mas tem a questão também dos lasers que vieram também para rejuvenescimento, né, da região íntima, para melhoria de coloração, né? Então tem vários lasers hoje, tem o Mona Lisa Touch, que o pessoal fala, né, que é bem difundido, que é um laser de CO2. Tem também o Fotona, né? Eu fiz o Fotona. O que ele muda? Ele clareia a área? Várias coisas, porque eles colocam ali, não sei nem se eu estou explicando certo, mas eles colocam um laser que vem no canal vaginal, primeiro para estimular ali, então você tem uma melhora na tonificação, na lubrificação, e aí eles fazem a parte externa também, que aí ele ajuda a melhorar a textura da pele, clarear um pouco a região que mudou de tonalidade. Gostei, mas sofri no pós. Descasca, coça, mas valeu a pena. Fica realmente... muda muito rápido assim, a estética ali da região. Sim. Tem essa questão estética que você explicou muito bem. É isso mesmo, né? Até melhor do que eu explicaria, porque você vivenciou. Vivenciei. Né? Só foi isso o pós, realmente, que pra mim ardeu bastante, descascou e saía a pele mesmo. Assim, ele faz uma renovação totalmente ali da região. E tem também a questão física, né? A questão da lubrificação, e tem também algumas pacientes que referem melhoria da continência urinária. Então, tem pessoas que às vezes têm aqueles escapes urinários e acaba até melhorando também nesse ponto, né? Então, tem a questão sempre
a questão estética, mas linkada com a questão de saúde também. Uma dúvida que nós recebemos do pessoal que ouve nosso podcast, porque a gente sempre divulga para saber se tem alguma pergunta. Uma pergunta foi: existe alguma cirurgia para deixar a pessoa mais apertada? Então, existem as cirurgias, né, para melhoria de assoalho pélvico, né? Então, precisa ver o que está causando, né, o problema. Então, existem cirurgias, sim, do ponto de vista funcional, né, para melhoria do assoalho pélvico. Então, às vezes a pessoa tem algum problema nessa região e precisa fazer, às vezes até tem problema de continência urinária, etc. Então, não seria uma questão estética, né? Vamos dizer ou assim. de voltar a ser virgem. É porque tem muita gente, já teve algumas até famosos, né, que falaram já sobre isso. Que fez pro casamento, para ir pro casamento. Eu vi né? isso também, eu vi isso. Fez a cirurgia. Tem essa questão que a gente falou, né, para melhoria de assoalho pélvico. O pessoal até fala bexiga caída, essas coisas todas. Exato. Mas tem outra cirurgia que se chama himenoplastia. Himenoplastia é uma cirurgia para você reconstituir o ímen rompido. Então existe sim essa cirurgia. Então é essa que eu estava falando. Existe, né? Então eles reconstroem o ímen para ficar virgem de novo. Entre aspas, entre voltar aspas, a ser sim. virgem, né? Então, para que daí viole de novo. Isso, para você ter o rompimento do ímen pela segunda, pela terceira vez, enfim, depende. Né? Mas existe essa cirurgia também. Cada marido você faz um ímen novo, minha gente. Brincadeira. Então, mas aí sai o sangramento, tipo, eles têm alguma película, porque... O ímen ele é muito particular de cada mulher. Então, existem vários tipos de ímen, né? Aqueles que são todo perfuradinhos, tem aquele que é em anel, né? Então, cada mulher tem sua anatomia. Então, não vai fechar 100%. Você sutura ali, reconstrói os fragmentos que ficaram ali. Pode haver sangramento ou não. Tem muita moça virgem que não tem sangramento, tem outras que sangram bastante, que é bastante doloroso, né? Então, não vai ficar 100% fechado, mas volta, vamos dizer assim, a ter um ímen ali que não foi rompido, vamos dizer assim. Nossa, mas é muito diferente pensar isso, porque vai doer, né, novamente, vai ter a dor. Provavelmente porque sim. Vai ter o rompimento da mucosa novamente, né? Então pode gerar um desconforto doloroso, sim. Né? Eu achei que era reconstruiu e eu achei que era mais assim, reconstruiu e está ali. Não sabia que poderia ter novamente essa dor ou algo assim, como se fosse realmente a primeira vez, vamos dizer assim. Depende muito do quão você consegue reconstruir, de como que é essa anatomia da paciente. Então, pode acontecer ou não, né? Mas, vamos dizer assim, não é para apertar o canal vaginal, mas sim para reconstituir o ímen, que é logo na entrada da vulva, né? Então, é uma cirurgia que foi muito feita em outros tempos, hoje ela está em desuso, mas por uma questão cultural mesmo, que a gente conseguiu evoluir muito do ponto de vista cultural. Em relação à virgindade, né? Sim, mas em outros tempos, aí, não muito tempo atrás, aí, 20 anos atrás, por exemplo, que era muito importante isso, né, para casamentos, etc., era uma cirurgia muito procurada. Hoje em dia já caiu um pouco. Tanto é que nem se ouve falar mais do procedimento. Né? E isso é muito legal que o doutor falou, que muita gente não sabe, mas o nosso ímen, ele não é... Todo mundo acha que o nosso ímen é totalmente fechado, mas o nosso ímen, ele tem pequenos buraquinhos. E isso, quando eu descobri, quando eu fiz sexologia, eu achei super bacana, porque eu sempre achei que era uma membrana totalmente fechada. E não que né? perfurava, né? E a gente tem micro ali, buraquinhos, tô correta? Tem pelo menos aí uma meia dúzia de tipos de ímen ou mais, né? Mas tem uma doença, inclusive, que é o ímen imperfurado, que é uma doença grave, porque quando a menina lá com seus 12 anos de idade menstrua, a menstruação não sai. Não passa. E aí pode gerar uma infecção na paciente. Então aí você tem que fazer o rompimento do ímen para o fluxo menstrual passar. Agora tem ímens lá, cribriforme, por exemplo, que parece um chuveirinho assim, né? Cheio de furinho. Tem um que é em forma de anel. Então tem uma infinidade de variações anatômicas. E, obviamente, a gente não consegue refazer a anatomia exata daquela paciente e nem pode fechar 100% o ímen, porque
pode prejudicar a saúde. Vai fazer só algo aproximado, né? O que ela já tinha, sim, né? Mas dá para fazer a cirurgia sim. Tem mais, já que a gente falou isso assim de passado, tem mais alguma cirurgia que caiu em desuso, assim, vamos usar esse termo, que as pessoas quase não procuram mais e que antes eram muito... Olha, tem uma cirurgia plástica de mão, por exemplo. Acho que vocês nunca ouviram falar, né? Não, nem sabia que tinha. É uma cirurgia que antigamente era feita, com excesso de pele aqui, você fazia uma plástica de mão. Como se fosse o facelifting, você faz uma plástica de mão, hoje com cremes, lasers, né? Já ajuda. Os procedimentos cosmiátricos caiu por terra, né? Então esse é um procedimento... Acho que antigamente também tinha muito aquela coisa de se falar, você percebe a idade de uma mulher pelas mãos. Verdade. Acho que tinha muito isso também. Tem muito esse estigma até hoje em dia. Então, voltando para aquela questão da gordura, sempre que eu opero uma paciente acima de 60 anos, elas têm essa preocupação. E elas sempre pedem pra gente, doutor, dá para fazer alguma coisa? Dá, aí a gente faz nanofet, faz microfet, que são enxertos de gordura bem pequenininha para rejuvenescimento da mão, estigmatiza muito. Olha que bacana. Gente, a gordura é fenomenal. Eu sabia mais dessa aplicação no bumbum porque eu fiz, mas não sabia que dava para entrar em tantas outras vertentes. Sim, é impressionante. O uso da gordura hoje, a gordura vale ouro. Todo mundo quer ter zero gordura. E quando eu tenho paciente zero aí, gordura, pessoal, eu fico preocupado. Falo, agora o que eu vou fazer? Porque não tem nada de gordura. Não dá pra tirar. Né? E não dá para falar para paciente engordar para fazer uma cirurgia. Né? Existe alguma cirurgia masculina que você também faça ou não? Olha, eu fico mais focado na cirurgia masculina, mais para a questão de mama, né, que é a ginecomastia e as estéticas gerais masculinas. Para a região íntima não existe procura, é zero a procura, pelo menos para mim. Mas aí o pessoal do consultório de urologia, né, geralmente faz aquelas cirurgias para excesso de pele, né, fimose, essas coisas. Eu vi que tem todas, muitos homens colocando agora, não sei se é preenchimento ou botox para que o pênis fique um pouco maior, alguma coisa assim. Eu vi o de ficar a circunferência, né? De ficar mais grosso. Exato. Aí geralmente o pessoal da urologia, porque a questão masculina é um pouco mais complexa, né? Porque você tem toda a parte funcional, tem a questão de uretra também, que é diferente da mulher. E aí o pessoal da urologia tem especialistas mesmo nessa questão da estética masculina. Na estética feminina, você acha bacana, depois que a mulher fez uma cirurgia, alguma coisa assim, depois ela ter todo esse acompanhamento também de laser, desse skincare da região íntima, de cuidar de uma outra maneira? Porque a gente fala muito de skincare do rosto. E eu toco muito nessa tecla que a gente esquece de cuidar da nossa região íntima, que ela também precisa de hidratação, às vezes de uma esfoliação para tirar as células mortas. Então, depois da cirurgia, é indicado que tenha essa continuidade de ver um laser ou continuar hidratando essa região, cuidando dela de uma outra ótica? Eu acho que assim, a gente envelhece como um todo. Não é só o rosto que envelhece. Tudo envelhece no nosso corpo. Então, hoje, os cuidados são para a gente não deixar de envelhecer, mas envelhecer com a melhor qualidade, né? Sim. Então, eu até vi uma frase interessante hoje, né? Eu quero morrer o mais jovem possível. Quer dizer, você tem que ter qualidade de vida, né? Ao longo da sua vida, né? E você tem que viver o máximo possível se sentindo jovial. Com certeza. Então, a questão muscular, a questão óssea, hoje a gente se preocupa muito, a questão da estética facial a gente preocupa, a questão da estética corporal a gente preocupa, mas a região íntima ela envelhece também. Então, você não ter qualidade de vida, né, na região íntima, você deixa de ter saúde também. Totalmente. Então, você investir no skincare íntimo, você investir em qualidade de vida. E hoje é pouco falado isso, porque as pessoas têm muita vergonha. Ainda tem muito tabu, né, em cima de... Muita vergonha. Às vezes a gente não faz o diagnóstico de algum problema íntimo da pessoa porque ela não fala, por vergonha. E às vezes aquilo ali está impactando muito.
E aí, quando você é mais incisivo, fala, você tem escape urinário? Tenho faz 10 anos. Gente, mas tá sofrendo há 10 anos. Eu falo muito isso, para não normalizar essa perda. Tá na academia, aí dei risada, tossi. Não normalizem essa perda de escape do xixi. Não é algo normal e tem tratamento. Exato. E também não é algo tão assim a ponto da pessoa precisar se envergonhar, né? Porque é algo muito comum. Mas né? é difícil mesmo. Eu acho que todos nós aqui, os 3, estão caminhando para justamente conseguir abrir mais a cabeça das pessoas com relação a isso. Olha, quando eu comecei na medicina, na cirurgia plástica, a incidência de câncer de pele que a gente tinha era absurda. Tanto é que é um dos cânceres que mais incidem mesmo na população, é isso. Foi uma baita luta fazer com que a população entendesse que o filtro solar é obrigatório, ele não é opcional. Você vai sair de casa, tem que passar o filtro solar. E a região íntima ser bem cuidada, ela também é importante, né? Então, usar produtos de estética íntima, até um desodorante íntimo, etc. Precisa, né? É saudável. É obrigatório, é saúde. Né? Bom, doutora, a gente já vai encerrando. Olha só, eu acho que deu muita aula aí, muitas coisas que com certeza vai ajudar as pessoas até a perderem a vergonha, né? A gente sempre pede para que o convidado deixe uma mensagem final, e aí pode ser para esse autocuidado, pode ir para a linha que o senhor desejar, para falar para essa câmera aqui, e né? depois deixar as suas redes sociais, e claro. tudo, porque eu já quero saber, porque eu vou me consultar lá, hein? Porque eu já tô querendo coisinhas novas. Então, a mensagem que eu tenho para dizer é a seguinte: hoje a medicina ela evoluiu muito, as tecnologias evoluíram muito, os produtos evoluíram muito, e se você está passando por algum problema, tem que compartilhar com um profissional da saúde esse problema, porque na grande maioria das vezes tem solução a esse problema. Às vezes a gente sofre com um problema por décadas, por vergonha. Então, o bom desse podcast foi para alertar a população de que mesmo se é uma coisa muito íntima, às vezes tem solução aquilo ali. Então, é só procurar compartilhar esse problema que a gente vai ajudar a resolver. Perfeito. E suas redes para as pessoas encontrarem? No Instagram é mais fácil, dr.marcoaurelio.guidulli. E no WhatsApp também, que está lá no próprio Instagram. Mas o Instagram acho que é mais fácil hoje em dia. Acho que o pessoal já está mais habituado. Sim. Eu já vou lá correndo que eu quero ver os facelifts, que eu fiquei curiosa. Doutor, muito obrigada por você passar esse conteúdo tão rico aqui junto com a gente. Que seja a primeira de muitas vezes de você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Foi uma oportunidade assim muito legal, diferente, né? Mas acho que vai somar muito, vai ajudar muitas pessoas esse podcast. Eu tenho certeza. Obrigada. Pessoal, se ficou alguma dúvida sobre qualquer uma dessas cirurgias, deixa aqui que o doutor vai responder para vocês. E olha, toda quinta-feira tem episódio novo do Intimidade Podcast às 19 horas. É isso, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.